Um garçom viu uma idosa moradora de rua observando as pessoas que comiam no restaurante. A noite estava fria e ela estava com fome. Ninguém se sensibilizou com a situação da idosa. Então, o garçom quebrou as regras do restaurante e pagou uma refeição para ela. Porém, devido à sua bondade, ele também terá que salvar a vida da idosa e enfrentar as consequências de seu ato de compaixão. Antes de a história começar, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para mais histórias fantásticas. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito. Murilo é um jovem rapaz de 25 anos que trabalha em um restaurante luxuoso. O restaurante estava mais lotado que o normal nesse dia. Havia uma fila de espera do lado de fora e Murilo se desdobrava para atender os clientes. O ambiente estava agitado, com o tilintar dos talheres e vozes misturando-se em um murmurinho constante. Em cada mesa havia clientes exigentes, solicitando pratos elaborados e bebidas refinadas. Antônio, o gerente do restaurante, observava o salão cheio com um sorriso de satisfação no rosto. Ele parecia não se importar com o cansaço de sua equipe ou com o incômodo causado pela superlotação. Na verdade, ele via isso como um sinal de sucesso. "Quero todos atentos e ágeis", bradou ele em tom alto, chamando a atenção dos funcionários. "O salão está cheio, mas os clientes precisam ser atendidos com rapidez e eficiência. Não quero ninguém parado." Em meio à correria, uma das funcionárias, Clara, uma garçonete que já trabalhava ali há mais tempo, aproximou-se do gerente, visivelmente preocupada. "Antônio, o restaurante está além da capacidade", disse ela em voz baixa, mas firme. "Não acho que seja seguro nem justo continuarmos aceitando mais clientes. Não temos espaço suficiente, e isso está afetando a qualidade do nosso serviço." Antônio virou-se para ela, os olhos faiscando de irritação. "Escuta aqui, Clara", disse ele em um tom de voz que fez com que alguns dos outros funcionários olhassem discretamente na direção deles. "Se eu quisesse sua opinião, teria pedido. Nosso trabalho aqui é atender os clientes e garantir que saiam satisfeitos. Não me interessa se o restaurante está lotado ou não. E se você não gosta disso, ninguém está te obrigando a ficar." Clara fechou a boca, claramente desconfortável, mas antes de se afastar, tentou argumentar mais uma vez. "Antônio, eu só acho que poderíamos perder clientes em vez de ganhá-los, se eles sentirem que não estamos conseguindo atender direito." Antônio, agora visivelmente irritado, deu um passo à frente, cortando-a bruscamente. "Cala a boca. Eu já disse para você ficar quieta e fazer seu trabalho. Se continuar reclamando, é melhor sair pela porta agora mesmo." Ele olhou ao redor, certificando-se de que os outros funcionários estavam ouvindo. "Isso vale para todos. Se vocês querem manter o emprego, obedeçam e parem de me questionar." Os funcionários se entreolharam, trocando olhares preocupados e desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de dizer mais nada. Murilo observou a cena em silêncio, sentindo o estômago revirar, mas sabia que não podia se dar ao luxo de reclamar. Precisava do emprego. Com um suspiro, ele voltou ao trabalho, atendendo às mesas e tentando ignorar o desconforto crescente que sentia com a situação. Os pedidos eram incessantes e ele precisava ser ágil. Cada cliente parecia ter uma exigência diferente e o cansaço começava a pesar em seus ombros. Em certo momento, enquanto caminhava para atender uma mesa próxima à janela, algo chamou sua atenção do lado de fora. Uma senhora, coberta por panos velhos e desgastados, estava em pé, observando o movimento no restaurante com uma expressão de tristeza e fome. Seus olhos seguiam cada prato que passava pelas janelas, e seu rosto pálido estava parcialmente escondido pelo lenço surrado que usava para se proteger da noite fria. Murilo sentiu um aperto no peito. A cena era comovente e ele podia ver a fome estampada no rosto dela. Enquanto seus colegas continuavam correndo para atender os clientes dentro do restaurante, ele ficou parado por um momento, incapaz de tirar os olhos da senhora. Assim que terminou de atender a mesa em que estava, ele decidiu que precisava fazer algo. Murilo se aproximou da porta de entrada, respirou fundo e saiu, ignorando as regras rígidas de Antônio e o risco de ser visto. "Boa noite, senhora", ele disse com a voz gentil, aproximando-se dela. "A senhora está com fome?"
A idosa ergueu os olhos e, por um instante, Murilo viu um brilho de esperança em seu olhar cansado. Sim, respondeu ela com uma voz fraca, mas grata. Faz dias que não consigo comer direito. Murilo sentiu o peso das palavras dela. Decidido a ajudar, ele deu um pequeno sorriso. Espere aqui, vou trazer algo para a senhora. Ele voltou rapidamente para dentro e foi até a cozinha, onde pediu para que preparassem uma sopa quente. O cozinheiro o olhou com curiosidade. Para qual mesa é essa sopa, Murilo? Perguntou enquanto terminava de mexer o caldo fumegante. É para uma senhora que está do lado de fora, respondeu Murilo, baixando a voz para que os outros não ouvissem. Mas não se preocupe, eu vou pagar a conta. O cozinheiro assentiu sem fazer mais perguntas e preparou o prato. Assim que a sopa ficou pronta, Murilo pegou o prato cuidadosamente, segurando-o de modo firme para evitar que derramasse. Saiu pela porta novamente e entregou a tigela para a idosa, que o olhou com gratidão profunda. Muito obrigada, meu filho. Deus lhe abençoe, disse ela com os olhos brilhando, emocionada. Ela segurou o prato com as mãos trêmulas e cheias de rugas, como se aquele simples gesto fosse um banquete. Murilo sorriu, sentindo o coração aquecido, e acenou com a cabeça. Que a senhora tenha uma boa noite, disse ele, antes de voltar ao trabalho, com o sentimento de ter feito a coisa certa, mesmo sabendo dos riscos. Murilo voltou a trabalhar. Apesar de cansado, ele estava feliz por ter ajudado a idosa. Enquanto circulava pelo salão atendendo os clientes, uma pequena preocupação começava a surgir. Ele pensava na conta que teria que pagar. Afinal, aquele era um restaurante de luxo e qualquer item no cardápio era absurdamente caro para alguém com o salário de garçom. Antônio, o gerente, caminhava pelo restaurante observando os funcionários com atenção. De tempos em tempos, seu olhar se detinha em Murilo por alguns segundos a mais do que o normal. Murilo notava e se perguntava, ansioso, se Antônio tinha visto o que ele fizera do lado de fora. Será que ele viu? Murmurou para si inquieto, enquanto ajeitava os talheres sobre uma das mesas. Ainda assim, Antônio não disse nada. Murilo tentou afastar esse pensamento e focar em seu trabalho. Tudo parecia estar indo bem, até que de repente ouviu-se um som de engasgo vindo do lado de fora, quebrando o burburinho de conversas e risos dos clientes. Vários rostos no restaurante se voltaram para a janela, curiosos e preocupados. Era a idosa. Ela estava engasgada e se debatia, com a mão no pescoço, o rosto ficando vermelho. A cena era angustiante, mas, para sua surpresa, ninguém parecia disposto a fazer algo. Apenas olhavam, murmurando entre si, mas sem agir. Murilo sentiu o coração disparar de preocupação. Mas como ela pode estar engasgada? Pensou. Ele lembrava bem que a sopa que tinha levado para ela era apenas de legumes. Mesmo assim, ao notar que ninguém tomaria uma atitude, ele correu para fora do restaurante sem hesitar. Senhora, a senhora está bem? Ele perguntou, aproximando-se rapidamente dela. A idosa tentou responder, mas estava sem fôlego. Ela se contorcia, os olhos arregalados, enquanto lutava para respirar. Vendo o desespero dela, Murilo se posicionou atrás dela e fez a manobra de Heimlich, uma técnica que tinha aprendido em um curso de primeiros socorros oferecido pelo restaurante. Com um movimento firme, ele pressionou o abdômen da idosa para cima e, depois de algumas tentativas, ela finalmente tossiu com força. Um pequeno pedaço de osso caiu no chão, revelando a causa do engasgo. A idosa respirou fundo, seu rosto aos poucos retornando à cor normal, enquanto ela voltava a tomar fôlego. Um osso? Murilo pensou intrigado, olhando para o pedaço no chão. Mas a sopa que eu pedi era de legumes. Como isso foi parar ali? A idosa o olhou com gratidão, ainda um pouco ofegante, mas aliviada. Muito obrigada, meu filho, disse ela com a voz fraca, mas cheia de emoção. Eu achei que não fosse conseguir... A senhora está bem agora? Perguntou Murilo, preocupado, tocando de leve no ombro dela. Sim, estou melhor agora, graças a você, respondeu a idosa com um sorriso de gratidão. Murilo assentiu, ainda processando o que acabara de acontecer. Ele não tinha tempo de refletir mais sobre o osso, pois sabia que precisava voltar ao trabalho.
Antes de entrar no restaurante, ele pegou um copo de água na bancada e voltou para fora. Tome, beba devagar, disse ele entregando o copo à idosa. Ela tomou a água agradecendo com um gesto. Vários olhares estavam fixos nele através das janelas do restaurante, inclusive o de Antônio, que o observava com uma expressão difícil de interpretar. Murilo tentou ignorar a tensão crescente e respirou fundo. Voltou-se para a idosa, que ainda o observava com um sorriso grato. Eu preciso voltar ao trabalho agora, senhora. Se cuide, está bem? Pode deixar, querido. Muito obrigada por tudo. Ah, meu nome é Fátima, disse ela com os olhos brilhando. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim hoje. Fico feliz em ter ajudado, dona Fátima. Cuide-se e boa noite, respondeu ele antes de se despedir e retornar ao restaurante. Assim que entrou, o ambiente que antes estava mergulhado no burburinho das conversas pareceu cair em um silêncio constrangedor. Todos o olhavam, dos garçons aos clientes mais próximos da porta, mas principalmente Antônio, que o esperava com um olhar sério e enigmático. Antônio fez sinal para ele com um dedo, e Murilo sentiu um calafrio percorrer a espinha. O gerente usava uma calma desconcertante, um tom quase suave. Murilo, venha até a minha sala. Precisamos conversar, disse Antônio, virando-se e caminhando na direção de sua sala, sem esperar uma resposta. Murilo sentiu o estômago revirar. Engoliu em seco, respirou fundo e seguiu o gerente. As mãos estavam suadas e o coração batia rápido, imaginando o que viria a seguir. Ele sabia que havia infringido algumas regras, saindo para ajudar a idosa e oferecendo a sopa. Tentava se preparar para as possíveis consequências. Quando entrou na sala, viu que Antônio ainda estava de costas para ele, aparentemente pensativo. Murilo permaneceu em pé, ansioso, aguardando para saber o que aconteceria com ele. Antônio bateu na mesa com força, fazendo Murilo estremecer ao som seco e severo. Você tem ideia do que fez? Começou Antônio com a voz carregada de irritação. Hoje era um dia perfeito, estava tudo correndo bem, o restaurante cheio, todos os clientes satisfeitos. E você estragou tudo, Murilo. Murilo respirou fundo, tentando manter a calma, mas seu peito estava apertado de ansiedade. Ele sabia que Antônio era rígido e inflexível, mas não esperava que a situação fosse chegar a esse ponto. Eu só queria ajudar aquela senhora, Antônio. Ela estava com fome e... Tentou explicar, a voz tremendo um pouco. Isso não importa, interrompeu Antônio irritado. Você está demitido por justa causa, e além de perder o emprego, não vai receber o salário e ainda vai pagar pela comida daquela mulher. Murilo abriu a boca para tentar se defender, mas Antônio levantou a mão, impedindo-o de continuar. Não quero ouvir mais nada, esbravejou Antônio. A sua atitude foi inaceitável. Eu não posso permitir que um funcionário quebrou as regras e fez o que bem entendeu. O restaurante é meu local de trabalho, e aqui quem decide o que pode ou não pode sou eu. Antes que Murilo pudesse responder, o celular de Antônio tocou e ele atendeu de imediato. Murilo percebeu que o tom de voz do gerente mudou instantaneamente, ficando suave e respeitoso, o que não era nada comum para ele. Murilo deduziu que deveria ser alguém importante na linha. Sim, claro, senhor. Com certeza estamos tomando todas as providências, dizia Antônio ao telefone, com um sorriso falso que desapareceu assim que a ligação terminou. Ele olhou para Murilo irritado, mas também com uma expressão de impaciência. Acabei de lembrar de um detalhe. Não posso demitir ninguém do restaurante sem antes comunicar o dono ou a filha dele, explicou Antônio com visível frustração. E para a sua sorte, Débora, a filha do dono, está vindo ao restaurante agora. Vou falar com ela e decidir o que fazer com você. Antônio se dirigiu à porta, lançando um último olhar severo para Murilo. Fique aqui e aguarde, ordenou. Murilo assentiu, tentando manter a postura, mas o nervosismo só aumentava. Ele sentia um peso no estômago, o misto de medo e incerteza tomando conta de seus pensamentos. Sentado na sala, ele ficou em silêncio, escutando os passos e vozes abafadas que vinham do salão. Por uma fresta na porta, viu Antônio conversando com uma mulher que ele não conhecia.
Ela estava de costas, mas ele podia ver que tinha cabelos castanhos claros, presos em um coque impecável. Ela usava um vestido elegante e parecia se portar com uma confiança natural. Então essa é a filha do dono, Débora, pensou Murilo, observando a conversa dos dois. Ela escutava o que Antônio dizia, ocasionalmente assentindo com a cabeça. Embora Antônio falasse gesticulando com exagero, Débora mantinha a expressão séria, não demonstrando muitas reações. Depois de alguns minutos, Débora fez um sinal para que Antônio a esperasse e caminhou em direção à sala onde Murilo estava. Ao entrar, ela fechou a porta atrás de si e sorriu de forma contida para ele. Você deve ser o Murilo, certo? Disse ela, estendendo a mão em cumprimento. Sim, senhora. Ele respondeu hesitante, apertando sua mão rapidamente. Débora sentou-se à mesa, puxando uma cadeira em frente a ele. Ela o observou por alguns instantes, como se estivesse avaliando a situação e buscando as palavras certas. Então, Murilo, o Antônio me contou tudo o que aconteceu, começou ela, com um tom de voz suave, mas firme. Murilo ficou em silêncio, sem saber o que responder. O tom dela parecia gentil, mas ele não queria se iludir. Eu fico triste que tenha chegado a esse ponto, continuou Débora com um suspiro. Mas preciso ser franca com você. Isso causou um problema para nós, e não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Ela o olhou com um olhar compreensivo, mas que carregava uma firmeza inegável. Dito isso, eu quero que saiba que, embora eu tenha decidido manter a demissão que Antônio sugeriu, eu também não acho que isso deva prejudicar sua vida profissional a longo prazo. Eu pedi ao Antônio que não conte a ninguém sobre esse incidente e que não comente nada com futuros empregadores. Murilo assentiu, sentindo um peso no peito. Era difícil ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo, ele reconhecia que Débora estava tentando amenizar a situação da melhor forma possível. Se precisar de uma referência, pode dar o número do restaurante. Direi aos empregadores que entrem em contato comigo diretamente, disse ela, tentando oferecer algum consolo. Vou garantir que esse episódio não interfira nas suas chances de conseguir outro emprego. Eu sei que o mercado está complicado, e isso pode ser um processo difícil. Murilo engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Eu entendo, senhora Débora, e agradeço por se preocupar com isso, disse ele, levantando-se com a voz trêmula. Sinto muito pelo que aconteceu. Débora assentiu, mostrando empatia em seu olhar. Eu sei, Murilo, e agradeço sua honestidade. Desejo sorte para você. E espero que essa experiência lhe sirva para os próximos passos, finalizou ela, levantando-se e apertando sua mão uma última vez. Murilo fez um breve aceno com a cabeça, agradecendo, e saiu da sala com o coração pesado. Ao deixar o restaurante, sentia o vento frio da noite bater em seu rosto, refletindo a sensação amarga da despedida. Ele andou lentamente, perdido em seus pensamentos e preocupado com o futuro. Murilo voltou para casa com passos lentos e o coração pesado. Ao abrir a porta, viu sua mãe, Nilce, deitada no sofá, com um cobertor sobre as pernas, assistindo à televisão. Quando percebeu a presença do filho, ela sorriu, embora seu olhar estivesse cansado. Você chegou tarde hoje, meu filho, disse Nilce em um tom suave, embora uma ponta de preocupação fosse evidente. Murilo suspirou profundamente. Ele sabia que a notícia que estava prestes a dar não seria fácil para ela, ainda mais com sua saúde frágil. Desde que ele começou a trabalhar no restaurante, os salários ajudavam a cobrir os gastos com medicamentos e consultas médicas, e ele sabia que perder essa renda poderia trazer consequências pesadas. Ele se aproximou e sentou ao lado dela no sofá, segurando sua mão com carinho. Mãe, começou ele, tentando manter a voz firme. Hoje aconteceu uma coisa no trabalho. Nilce franziu o senho, notando a preocupação no rosto do filho. O que houve, meu filho? Perguntou ela, apertando sua mão. Murilo respirou fundo e contou tudo. Explicou sobre o restaurante lotado, sobre a senhora do lado de fora e como ele foi demitido após tentar ajudá-la. Ele falou da conversa com Débora, a filha do dono, e como ela prometeu não deixá-lo sem referências. Nilce ouviu tudo em silêncio, e seus olhos se encheram de tristeza quando Murilo terminou.
Ela envolveu o filho em um abraço apertado. Vai ficar tudo bem, Murilo. Temos o dinheiro do auxílio que eu recebo. Pode não ser muito, mas vai ajudar por enquanto. E sei que você vai conseguir outro emprego logo. Murilo sentiu o conforto nas palavras dela, mas não conseguia ignorar a preocupação crescente em seu peito. Vou procurar emprego o mais rápido possível, mãe. Vou dar um jeito. Nos dias seguintes, Murilo saiu incansavelmente em busca de uma nova oportunidade. Ele distribuía currículos, fazia entrevistas e esperava por respostas. Mas a cada ligação que atendia, as notícias eram as mesmas. O posto já havia sido preenchido ou ele não havia sido selecionado. A cada resposta negativa, Murilo ficava mais confuso. Ele acreditava nas palavras de Débora, que prometeu falar bem dele, mas as rejeições constantes o faziam duvidar de que isso estivesse realmente acontecendo. O que Murilo não sabia era que todas as ligações dos empregadores interessadas em referências estavam indo diretamente para Antônio. Antônio, movido pela raiva e ressentimento, estava mentindo para cada empregador. Ele falava que Murilo era indisciplinado, que não respeitava as regras e causava problemas. As palavras de Antônio sabotavam qualquer chance de Murilo conseguir um novo emprego. Enquanto isso, Murilo continuava sua busca, enfrentando o cansaço e a preocupação. Certo dia, enquanto andava pelas ruas entregando currículos, seus olhos avistaram uma figura familiar. Era Fátima, a idosa que ele tinha ajudado no restaurante. Ela estava deitada no chão da rua, enrolada em uma coberta velha e deitada sobre papelões que serviam de cama improvisada. Murilo se aproximou e chamou seu nome, recebendo um sorriso acolhedor em resposta. "Olá", disse ela com uma expressão cansada, mas grata. "Olá, dona Fátima. Está tudo bem com a senhora?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela, tentando ignorar o cheiro da rua e o frio que começava a cair. "Ah, meu filho, estou cansada. Por isso deitei aqui mesmo", respondeu ela, ajeitando os panos ao redor do corpo. Murilo a observou por um momento, sentindo o coração apertar. Não era apenas o cansaço que ele via, mas também uma desorientação sutil em seu olhar. "A senhora não tem casa para descansar?" perguntou ele, tentando entender melhor a situação. Fátima balançou a cabeça, olhando para ele com um sorriso melancólico. "Não tenho, não. A rua é minha casa há muito tempo. Faz tanto tempo que nem me lembro direito." "E não tem ninguém da sua família? Nenhum parente que possa ajudar?" insistiu ele com um tom suave. Ela franziu o senho, como se estivesse tentando recordar algo, mas sua expressão ficou confusa. "Ah, meu filho, não sei. Às vezes acho que sim, mas não consigo me lembrar de ninguém, nem do nome deles." Murilo percebeu que ela parecia perdida, os pensamentos dispersos, como se estivesse em uma névoa constante. Observando-a mais de perto, ele notou que ela olhava para os lados sem realmente focar em nada e repetia palavras sem perceber. "Será que ela tem algum problema de memória? Talvez Alzheimer?" ele pensou, vendo como Fátima parecia vagar entre lapsos de consciência e de esquecimento. Eles conversaram por mais alguns minutos, e Fátima, em vários momentos, contava pequenas histórias desconexas sobre sua vida, misturando fatos antigos com situações que pareciam ser apenas fruto de sua imaginação. A cada frase, Murilo sentia mais compaixão por ela, ciente de que a rua era um lugar cruel para alguém tão vulnerável. "Bom, dona Fátima, eu preciso ir agora. Vou continuar procurando emprego, mas sempre que eu puder, volto aqui para ver como a senhora está." Ela sorriu, e seus olhos brilharam com um misto de gratidão e cansaço. "Obrigada, meu filho. Eu vou estar sempre por aqui, pode ter certeza." Ele se despediu com um aceno e continuou sua caminhada pelas ruas, mas a imagem de Fátima o acompanhava a cada passo. Ela era uma lembrança viva de como a vida podia ser dura e, ao mesmo tempo, o inspirava a continuar lutando, mesmo em meio às dificuldades. Murilo continuou sua busca por emprego incansavelmente, entregando currículos e participando de entrevistas. A cada oportunidade, sentia uma mistura de esperança e ansiedade, mas as respostas continuavam sendo negativas. Mesmo assim, uma preocupação diferente começava a ocupar seus pensamentos,
Ele queria ajudar Fátima. Desde que a encontrara novamente, sentia-se responsável por ela de alguma forma, mas como poderia fazer isso sem dinheiro e sem qualquer informação sobre seus familiares? Após dias de tentativas, uma ideia surgiu em sua mente. Ele pegou o celular e pesquisou na internet sobre formas de ajudar idosos em situação de rua. A pesquisa o levou até um site de um lar de idosos recém-inaugurado. Era um abrigo gratuito para pessoas que viviam em condições precárias e oferecia cuidados básicos e acomodações dignas. Murilo leu os comentários e reviews do local e, ao não encontrar nenhuma reclamação relevante, decidiu que essa poderia ser a melhor saída para Fátima. No dia seguinte, Murilo voltou à mesma rua onde a vira pela última vez. Como esperava, ela estava lá, deitada no chão, enrolada na velha coberta e rodeada de papelões. Ele se aproximou e Fátima, ao vê-lo, sorriu com o mesmo carinho de sempre. "Olá, dona Fátima", cumprimentou Murilo, abaixando-se ao lado dela. "A senhora está bem?" "Oh, meu filho, que bom ver você." "Estou bem dentro do possível", respondeu ela, ajeitando a coberta. "E você? Encontrou um trabalho?" Murilo hesitou, mas disfarçou o desconforto. "Ainda estou procurando, dona Fátima, mas enquanto isso, pensei em uma maneira de ajudá-la", disse ele com um sorriso. Fátima o olhou intrigada. "Como assim ajudar?" perguntou ela levemente desconfiada. "Eu encontrei um lar para idosos aqui na cidade. Um abrigo gratuito que recebe pessoas que moram nas ruas e que não tem ninguém para cuidar delas. Achei que a senhora poderia gostar de ter um lugar para dormir e comer com mais conforto. O que acha?" Fátima ficou em silêncio, olhando para ele com uma expressão de incerteza. Ela parecia um pouco confusa e receosa. "Não sei, Murilo. Esses lugares às vezes não são bons. Já ouvi falar de alguns que maltratam os idosos, e eu tenho medo de ir para um lugar assim." Murilo estendeu a mão, segurando a dela com cuidado. "Eu entendo, dona Fátima. Eu também fiquei preocupado, mas pesquisei bastante sobre esse lugar. Não encontrei nenhuma reclamação. É um lugar novo e tudo indica que eles cuidam bem das pessoas que ficam lá. Eu só quero que a senhora tenha um lugar seguro para descansar." Ela suspirou, olhando para o chão e parecendo pensativa. "Você acha que realmente vai ser bom para mim, Murilo?" perguntou ela, ainda com um toque de hesitação. "Tenho certeza, dona Fátima, e prometo que vou visitá-la sempre que puder. A senhora não estará sozinha." Fátima finalmente assentiu, ainda com um leve sorriso. "Está bem, meu filho. Vou confiar em você." Eles se levantaram e Murilo a acompanhou na caminhada de 20 minutos até o lar de idosos. Pelo caminho, ele observou como Fátima falava com elegância, usando expressões cuidadosas e até algumas palavras em francês, o que indicava que ela tinha sido uma pessoa instruída no passado. Ela mencionava lembranças que pareciam misturadas com a realidade e ficava confusa em alguns momentos, repetindo frases ou perdendo o fio da conversa. "Sabe, Murilo", disse ela com um brilho distante no olhar, "já andei muito por essas ruas, mas quando era jovem, eu conheci lugares lindos. Paris, Londres." Ela suspirou, um pouco perdida. "Ou será que só vi fotos?" Murilo sorriu, ouvindo cada palavra dela com atenção. "A senhora parece uma pessoa cheia de histórias, dona Fátima. Quem sabe no lar de idosos alguém possa ajudá-la a lembrar mais coisas." Ela concordou com um sorriso enquanto continuavam caminhando, trocando histórias e observações até chegarem ao lar. O prédio era novo e bem cuidado, com um jardim pequeno e agradável na entrada. Murilo e Fátima entraram e foram recebidos por uma funcionária simpática que sorriu ao ver os dois. "Boa tarde, como posso ajudar?" perguntou a mulher, observando Fátima com um olhar gentil. Murilo explicou a situação, contando que Fátima vivia nas ruas e que ele gostaria de saber se ela poderia ser acolhida ali. A funcionária assentiu, compreensiva. "Claro, nós cuidamos de casos como o da dona Fátima", disse a funcionária, sorrindo para ela. "Vou pedir que você preencha um formulário com algumas informações básicas. E não se preocupe, ela ficará bem conosco. Faremos uma avaliação médica inicial e tentaremos encontrar registros ou parentes dela, se possível." Ela entregou o formulário para Murilo.
que preencheu com os poucos dados que conhecia sobre Fátima. Enquanto ele completava o documento, a funcionária conversou com Fátima de forma carinhosa, explicando que ali ela teria um quarto, refeições e os cuidados necessários. Ao terminar o preenchimento, a funcionária olhou para Murilo com um sorriso. Será bom para ela receber visitas, então venha sempre que puder. Estar em um lugar novo pode ser difícil no começo, mas com sua presença, ela vai se adaptar mais rápido. Murilo assentiu, agradecendo. Eu virei sempre que puder, dona Fátima. Agora a senhora tem um quarto com uma cama confortável. Fátima sorriu, os olhos brilhando de emoção. Obrigada, meu filho. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eles se despediram com um abraço e Murilo saiu do lar com o coração leve. Enquanto caminhava de volta para casa, pensou em como, mesmo com tantas dificuldades, ao menos conseguira ajudar Fátima a ter um lugar seguro. Em casa, ele contou a Nilce sobre a ajuda que deu a Fátima, descrevendo como havia conseguido um abrigo para ela. Fez muito bem, meu filho, disse Nilce sorrindo, embora sua expressão mostrasse também uma pontinha de preocupação. Eu sei que você tem um bom coração e fico orgulhosa de você. Murilo sorriu, sentindo-se mais aliviado. Eu só queria que ela tivesse um lugar para dormir em segurança, mãe. Mas agora eu preciso focar na nossa situação. O dinheiro está acabando e eu preciso conseguir um trabalho logo. Nos dias que se seguiram, Murilo continuou procurando emprego, entregando currículos e tentando novas entrevistas, mas as rejeições continuavam. Sua situação financeira piorava a cada semana e ele sentia o peso das contas acumulando. No entanto, a imagem de Fátima, agora segura em um lar de idosos, lhe dava uma esperança silenciosa. Mesmo assim, ele sabia que precisava encontrar uma solução logo. Os dias continuavam passando e Murilo não deixava de visitar Fátima. Ele a encontrava quase todos os dias no lar de idosos e ficava aliviado ao ver que ela estava cada vez mais adaptada. Ela parecia animada com a nova rotina, contava sobre os amigos que fizera e os dois sempre se sentavam para conversar sobre as lembranças que ela conseguia reunir. Sabe, Murilo, ela disse certa tarde enquanto tomavam um chá na área comum do lar, acho que me lembro de ter um filho. Sim, ele se chama Rafael. Murilo arregalou os olhos surpreso. Um filho? Que incrível, dona Fátima. Isso é ótimo. Quem sabe agora nós conseguimos encontrar mais alguma pista sobre sua família? Ela sorriu, o olhar perdido, mas com um brilho de esperança. Ah, sim, mas eu não lembro muito bem. Só sei que ele se chama Rafael. O tempo leva muita coisa, Murilo. Às vezes fico até com medo de esquecer meu próprio nome, disse ela com um riso suave, como se estivesse aceitando a natureza efêmera de suas lembranças. Os dois continuaram conversando até o fim da tarde. Embora Murilo ainda tivesse dificuldades em sua própria vida, sentia uma felicidade genuína ao ver que Fátima estava bem e, de alguma forma, resgatando fragmentos de sua história. Era uma sensação de esperança em meio às dificuldades. Passaram-se mais alguns dias. A busca de Murilo por um emprego continuava sem sucesso e sua situação financeira estava se tornando insustentável. Os preços dos medicamentos que Nilce precisava aumentavam a cada mês e Murilo já não sabia mais como conseguir o dinheiro para cobrir as despesas. Ele passava horas entregando currículos, mas as portas pareciam fechar-se antes mesmo que ele tivesse uma chance. Numa tarde particularmente difícil, Murilo se sentou em um banco de praça. A cabeça abaixada, os olhos fixos no chão, ele começou a chorar silenciosamente, limpando as lágrimas apressadamente sempre que alguém passava perto. Era uma sensação de impotência e desamparo que ele tentava esconder, mas que agora transbordava. De repente, um homem se aproximou parando diante dele. Murilo olhou para cima, surpreso ao perceber o desconhecido sorrindo gentilmente. — Você é Murilo? — perguntou o homem. Murilo assentiu, tentando se recompor. — Sim, sou eu. Quem é você? — perguntou, enxugando os olhos discretamente. O homem sorriu, os olhos brilhando de gratidão, e antes que Murilo pudesse reagir, o abraçou apertado. Murilo ficou perplexo, sem entender o que estava acontecendo.
Quando o homem finalmente o soltou, deu um passo para trás e pediu desculpas pelo gesto inesperado. Desculpe, Murilo. Eu não queria assustá-lo. É só que eu precisava agradecer pessoalmente pela ajuda que você deu à minha mãe. Murilo o observou confuso. O coração começou a bater mais rápido ao tentar juntar as peças. Sua mãe? Ele perguntou surpreso. Quem é sua mãe? Fátima, respondeu o homem com um sorriso emocionado. Meu nome é Rafael e sou filho dela. Você não tem ideia do quanto sou grato pelo que fez. Murilo ficou boquiaberto processando a informação. Rafael? Então é você, ele exclamou sorrindo. A dona Fátima lembrou seu nome há alguns dias. Ela me contou que tinha um filho chamado Rafael. Que bom que a encontrou. Rafael suspirou, o alívio estampado em seu rosto. Eu estava procurando por ela há meses, explicou. Ela sofre de problemas de memória, e isso piorou com o tempo. Um dia ela saiu de casa sem ninguém notar e nunca mais conseguimos encontrá-la. Foi um desespero, mas eu nunca desisti. Ela é tudo o que eu tenho. Murilo sentiu o coração aquecer ao perceber que o filho de Fátima finalmente a reencontrara. Eu estou muito feliz por ela ter voltado para a família dela, disse Murilo sorrindo. Rafael retribuiu o sorriso, mas logo mudou o tom, percebendo o semblante abatido de Murilo. Mas, Murilo, eu vi que você estava chorando. Aconteceu alguma coisa? Murilo hesitou por um instante desconcertado, antes de balançar a cabeça. Ah, são só alguns problemas. Nada que eu não consiga resolver com o tempo. Rafael franziu a testa, visivelmente preocupado. Bem, eu espero que tudo se resolva logo para você, disse Rafael, e agradeço do fundo do coração por tudo que fez por minha mãe. Ele fez uma pausa olhando o relógio no pulso. Eu realmente preciso ir agora. Tenho uma reunião importante daqui a pouco, mas eu gostaria que você viesse jantar em casa qualquer dia desses. A mamãe vai adorar ver você novamente. E assim, você pode ver como ela está bem. Murilo sentiu uma onda de alívio ao saber que Fátima estava sendo bem cuidada. Fico feliz em saber que ela está bem, Rafael. E claro, eu adoraria vê-la de novo. Obrigado pelo convite. Rafael sorriu e estendeu a mão para um último cumprimento antes de se despedir. Fico aguardando você então. Vamos manter contato. Até mais, Murilo. Até mais, Rafael, respondeu Murilo, observando-o se afastar. Enquanto Rafael desaparecia na multidão, Murilo sentiu-se estranho, como se uma parte de sua vida estivesse se transformando em algo novo. Por mais que seus próprios problemas continuassem pesando em sua mente, a felicidade de ver Fátima reencontrando seu filho deu-lhe uma sensação de paz e esperança. Ele respirou fundo, ainda pensando nas palavras de Rafael. Levantou-se do banco da praça e voltou para casa, refletindo sobre o convite e pensando na possibilidade de rever Fátima em uma nova fase de sua vida, agora ao lado da família. Logo na manhã seguinte, Murilo recebeu uma ligação de Rafael, convidando-o para jantar em sua casa. Murilo, você pode trazer quem quiser, disse Rafael com animação na voz. Murilo sorriu grato pela generosidade do convite. Vou levar minha mãe. Ela adoraria conhecer vocês. Mais tarde, naquele mesmo dia, Murilo e sua mãe, Nilce, chegaram à casa de Rafael. Era uma casa grande, elegante, com um toque de requinte que Nilce e Murilo não estavam acostumados a ver de perto. Nilce olhou para Murilo impressionada, e ele lhe lançou um sorriso tímido. Nossa, mãe, nunca vi uma casa tão bonita, sussurrou ele, admirando o jardim e a entrada imponente. Os dois foram recebidos por Rafael, que os cumprimentou calorosamente, abrindo os braços para recebê-los. Murilo, Nilce, sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, disse Rafael sorrindo. Espero que se sintam em casa. Logo depois, Fátima apareceu na sala. Ela estava completamente diferente de quando Murilo a conheceu. Usava roupas elegantes, seus cabelos estavam arrumados e ela tinha um sorriso radiante no rosto. Ao ver Murilo, abriu os braços com carinho e o abraçou apertado. Murilo, exclamou ela, é tão bom ver você. Olha só, estou outra pessoa agora. Murilo sorriu surpreso com a transformação dela. Dona Fátima, você está linda, disse ele genuinamente admirado.
Ela deu uma risada divertida. Ah, querido, o dinheiro faz qualquer um ficar bonito, brincou piscando um olho. Depois da risada, Murilo perguntou com carinho. E a memória, como está? Ela deu de ombros, mas continuou sorrindo. Ainda me sinto confusa de vez em quando, mas desde que voltei para casa, muita coisa voltou. A família, algumas lembranças. Aos poucos, acho que estou me encontrando de novo. Fico muito feliz por isso, dona Fátima, disse Murilo, sentindo-se genuinamente aliviado e feliz pela recuperação dela. Enquanto conversavam, Nilce e Fátima se aproximaram. Nilce estendeu a mão para Fátima, sorrindo. Eu sou a Nilce, mãe do Murilo. Já ouvi muito sobre você. E eu ouvi muito sobre você também, querida. Acho que somos como velhas amigas que só não tinham se encontrado ainda, respondeu Fátima, apertando a mão de Nilce. As duas começaram a conversar, trocando histórias e risadas, enquanto Rafael guiava todos até a sala de jantar. A mesa estava decorada de forma impecável, com uma variedade de pratos que deixaram Murilo e Nilce encantados. O ambiente era acolhedor, e as conversas fluíam naturalmente entre risadas e histórias do passado. Enquanto todos se acomodavam, Fátima de repente olhou para a porta da entrada, como se estivesse esperando alguém. Falta uma convidada, comentou levantando ligeiramente uma sobrancelha. Rafael riu como quem já conhecia bem o atraso. Ela sempre chega atrasada, disse ele. No mesmo instante, a porta da frente se abriu e uma mulher entrou, pedindo desculpas pelo atraso. Desculpem-me, pessoal, tive um contratempo. Murilo se virou para olhar a recém-chegada e ficou surpreso ao ver que era Débora, a mulher que o havia demitido do restaurante. Os dois se encararam por um instante, surpresos. Murilo, disse ela, ainda processando a presença dele ali. Senhora Débora, murmurou ele, ainda sem acreditar. O que você está fazendo aqui? Débora olhou para Rafael, ainda confusa. Rafael interveio, rindo levemente. Foi ele que encontrou sua avó, Débora. Se não fosse pelo Murilo, não estaríamos aqui com a vovó. Débora olhou para Murilo surpresa e depois lançou um olhar grato. Não fazia ideia. Eu nem sei o que dizer, comentou ela, um pouco atordoada, enquanto Rafael, intrigado com a situação, os observava. E de onde vocês se conhecem? Perguntou Rafael, curioso. Murilo hesitou um pouco antes de responder, lançando um olhar para Débora. Eu era garçom no restaurante dela, mas não trabalho mais lá. Rafael arqueou as sobrancelhas interessado. Ah, não trabalha mais? E por quê? Débora interveio rapidamente, parecendo um pouco desconfortável. Ele errou um pedido e houve um incidente. Uma cliente se engasgou com um prato que ele serviu. Eu não queria demiti-lo, mas não tive outra opção. Murilo ficou surpreso com a explicação dela. Ele se lembrava claramente dos detalhes e sabia que a situação havia sido bem diferente. Isso não é o que aconteceu, senhora Débora, disse ele sério, olhando diretamente para ela. Débora pareceu confusa com a resposta. Mas foi o que Antônio me disse. Ele afirmou que você serviu o prato errado, e isso causou o incidente. Rafael, percebendo a tensão crescente, interveio, tentando manter o ambiente amigável. Pessoal, por que não nos sentamos e discutimos isso com calma? Estamos todos reunidos aqui, então talvez possamos esclarecer as coisas juntos. Débora assentiu, visivelmente desconcertada, e todos tomaram seus lugares à mesa. Murilo sentou-se ao lado de Nilce, que o olhava com preocupação, segurando sua mão para lhe dar apoio. Fátima parecia curiosa, mas mantinha-se em silêncio, observando a situação. Com todos reunidos à mesa, Rafael começou a falar, olhando com simpatia para Murilo. Na verdade, Murilo, quem é o dono do restaurante sou eu, disse Rafael. Débora toma conta de algumas filiais. Temos várias espalhadas em várias cidades. Murilo arregalou os olhos, surpreso. Eu não sabia disso, murmurou ele, ainda assimilando a informação. Rafael sorriu, sinalizando que não havia problema. Bom, mas agora que está tudo claro, quero ouvir o que realmente aconteceu no dia em que você foi demitido, Murilo. Murilo respirou fundo, mas antes que pudesse responder, Fátima interrompeu, levantando a mão levemente. Acho que posso explicar melhor do que ninguém, disse ela, atraindo todos os olhares para si. Porque, afinal, ele foi demitido por minha causa.
Rafael e Débora a olharam visivelmente surpresos. Como assim, mãe? Perguntou Rafael, franzindo o senho. Fátima se ajeitou na cadeira como se estivesse se preparando para contar uma longa história. Como vocês sabem, eu estava morando nas ruas, e naquele dia fazia um frio terrível. Eu estava com muita fome e me aproximei do restaurante. Fiquei do lado de fora olhando as pessoas comendo. Ela suspirou olhando para o nada por um momento. Pensando bem, acho que fui até aquele restaurante porque algo nele me parecia familiar. Talvez eu soubesse em algum lugar da minha mente que ele pertencia a você, meu filho. Mas, naquela época, eu não lembrava disso. Fátima olhou para Murilo com um sorriso carinhoso e continuou. Então Murilo me viu. Eu estava com muita fome e ele, com o coração bom que tem, se ofereceu para pagar uma sopa para mim. Ele levou uma sopa quente de legumes que estava deliciosa. Porém, de algum jeito, acabou aparecendo um osso de galinha na sopa. Eu me engasguei e Murilo veio correndo para me ajudar. Fez de tudo para que eu voltasse a respirar. Mas com o alvoroço, o gerente dele, aquele Antônio, acabou demitindo-o por causa disso. Fátima terminou sua história e o silêncio tomou conta da mesa. Débora olhava para Murilo e depois para Rafael, parecendo absorver cada detalhe. Meu Deus, murmurou Débora chocada. Não foi nada disso que Antônio me disse. Ele me contou que você, Murilo, errou o prato e serviu para uma cliente que não podia comer nada sólido. Eu nem desconfiei. Débora olhou para Murilo com sinceridade e remorso no rosto. Por favor, me perdoe, Murilo. Se eu soubesse a verdade, jamais teria deixado que isso acontecesse. Murilo balançou a cabeça, sorrindo de forma compreensiva. Não precisa me pedir desculpas, senhora Débora. Eu sei que não foi sua culpa. Só lamento que tudo tenha sido mal interpretado. Débora abriu um sorriso divertido, sacudindo a cabeça. Por favor, não me chame de senhora, Murilo. Temos praticamente a mesma idade, não precisamos dessa formalidade, disse ela com um leve riso. Murilo riu, sentindo-se um pouco embaraçado. Sim, senhora, respondeu em tom brincalhão. Todos à mesa riram e a atmosfera antes tensa ficou mais leve. Rafael balançou a cabeça, sorrindo para Murilo com admiração. Estou realmente impressionado com você, Murilo. Você demonstrou um caráter incrível em meio a toda essa situação. Murilo deu de ombros, envergonhado com o elogio. Eu só fiz o que achei certo. Rafael então bateu palmas e olhou ao redor da mesa. Bem, pessoal, o jantar estava delicioso, mas agora eu quero fazer um novo programa. Que tal irmos ao restaurante? Lá tem uma sobremesa deliciosa e, aproveitando, podemos verificar as câmeras de segurança para confirmar o que realmente aconteceu naquele dia. Todos concordaram, com os olhos brilhando de expectativa. Fátima parecia especialmente animada. Estou louca por uma sobremesa, lhes exclamou ela. O tarte au citron é minha favorita. Rafael riu ao ouvir o francês impecável de sua mãe. Incrível, mãe. A senhora esqueceu o nome do próprio filho, mas não esqueceu o nome dessa sobremesa difícil. Fátima deu um leve tapinha no ombro de Rafael, sorrindo. Ah, Rafael, algumas coisas são inesquecíveis, respondeu ela com uma piscadela. Com o clima leve e descontraído, o grupo se preparou para sair e seguir até o restaurante. Quando todos chegaram ao restaurante, Antônio percebeu a presença de Rafael, o dono, ao lado de Débora, Murilo e, para sua surpresa, uma idosa elegantemente vestida que ele não reconheceu. O olhar de Antônio era inquieto e ele parecia nervoso ao ver aquela reunião inesperada. Assim que se acomodaram em uma das mesas, Clara, amiga e antiga colega de trabalho de Murilo, se aproximou, os olhos arregalados, ao ver o amigo ali novamente. Murilo, que surpresa! Murmurou ela, lançando-lhe um sorriso surpreso antes de lhes entregar o cardápio. Fátima, com um sorriso animado, olhou para Clara e disse: Minha querida, seja um amor e prepare um tarte au citron para todos nós. Vocês vão ver. É a sobremesa mais deliciosa que existe, disse ela, piscando para o grupo. Enquanto Clara assentia e se dirigia à cozinha, Rafael levantou-se, acompanhado de Débora. Com licença, vamos ao escritório ver as filmagens de segurança, disse Rafael com um tom sério. Murilo assentiu, observando-os se afastarem e sentindo a ansiedade crescer. Ele estava sentado entre sua mãe e Fátima,
e tentava se manter calmo, mas seus dedos tamborilavam na mesa, inquietos. Nilce segurou a mão dele, transmitindo-lhe um pouco de calma. Vai dar tudo certo, Murilo. Se você está dizendo a verdade, logo todos saberão, murmurou ela, sorrindo com confiança. Alguns minutos depois, Débora voltou, com uma expressão intrigada e um leve ar de choque. Murilo a olhou ansioso. E então, senhora Débora, o que vocês viram nas filmagens? Perguntou ele, o tom de voz revelando sua impaciência. Nesse momento, Clara chegou com as sobremesas e colocou um prato com tarte ou citron na frente de cada um deles. Débora olhou para Clara e, num impulso, fez uma pergunta. Clara, posso te perguntar uma coisa? Disse Débora, em um tom encorajador. Por favor, não tenha receio de responder com sinceridade. O que você acha do gerente, o Sr. Antônio? Clara hesitou por um momento, os olhos passando rapidamente por Murilo e depois voltando para Débora. Ela respirou fundo e soltou tudo de uma vez, como se estivesse esperando uma oportunidade para falar. Sinceramente, ele é um ser humano desprezível. Ele trata todos aqui como se fôssemos inferiores. Faz todos nós sofrermos, disse Clara, quase num desabafo. Débora ficou surpresa e arregalou levemente os olhos, mas manteve a postura firme. Obrigada por sua honestidade, Clara. Isso ajuda muito, respondeu Débora, assentindo com um leve sorriso de gratidão. Débora então olhou para Murilo e os demais à mesa e começou a explicar o que havia visto nas filmagens. Na gravação, podemos ver que Antônio estava observando você, Murilo, com muita atenção. Ele o acompanhou com o olhar até o momento em que você saiu para conversar com minha avó do lado de fora. Em seguida, vimos que Antônio estava próximo da cozinha quando você pediu a sopa ao chefe. Ele provavelmente ouviu toda a conversa. Murilo escutava com atenção, os olhos arregalados enquanto Débora continuava. Depois, quando o prato estava pronto, foi Antônio quem pegou a sopa e, sem que ninguém percebesse, colocou um osso de galinha na tigela antes de você pegar. A intenção dele era clara, disse Débora com uma expressão séria e desapontada. Ao ouvir essas palavras, Murilo e Nilce trocaram olhares, surpresos e aliviados por finalmente entenderem o que realmente havia acontecido. Fátima, que também prestava atenção, balançou a cabeça indignada. Nesse momento, Rafael retornou à mesa, sentando-se com uma expressão resoluta. Está tudo resolvido. Antônio não fará mais mal a ninguém daqui para frente, declarou Rafael com firmeza. Rafael lançou um olhar para fora do restaurante e todos na mesa instintivamente seguiram seu olhar. Eles viram Antônio saindo do restaurante com a cabeça baixa e os olhos avermelhados, mostrando um arrependimento tardio, embora inútil naquele momento. Fátima soltou um suspiro de alívio e voltou-se para o grupo sorrindo. Bem, pelo menos agora ele não será mais um problema. E Murilo, finalmente você tem sua verdade esclarecida. Rafael assentiu e então virou-se para Murilo com um sorriso ponderado. Agora que estamos sem gerente, acho que precisamos de um novo... disse ele, observando Murilo com um olhar avaliativo. O que você acha, Murilo? Gostaria de ocupar essa posição? Murilo ficou boquiaberto, surpreso pela oferta inesperada. Senhor Rafael, eu nem sei o que dizer. Muito obrigado, balbuciou ele, com um brilho de gratidão nos olhos. Ele segurou a mão de sua mãe, que o olhava com uma expressão de felicidade e orgulho. Nilce sorriu emocionada, sentindo o alívio de ver que, com essa oportunidade, os problemas financeiros que tanto a preocupavam estariam finalmente chegando ao fim. O grupo começou a comer as fatias do tarte ou citron, e Fátima observou a todos com um sorriso animado. Eu disse que era deliciosa, não disse? Essa sobremesa é a melhor. A mesa se encheu de risadas, e o grupo saboreava a sobremesa com prazer, desfrutando do momento. Fátima olhou ao redor da mesa, observando cada rosto familiar e querido, o rosto cheio de serenidade e contentamento. Depois daquele dia, Murilo se tornou uma presença frequente na casa de Rafael. Fátima não perdia a chance de ligar para ele, convidando-o para visitas e jantares em família. Murilo sempre aceitava, gostava do ambiente acolhedor e das conversas descontraídas. Nesses encontros, ele sempre encontrava Débora,
e os dois acabaram se tornando amigos próximos, compartilhando risadas e histórias. No trabalho, Murilo se destacava como gerente. Com atenção aos detalhes e respeito pela equipe, ele rapidamente ganhou a confiança de todos. Débora também passou a estar mais presente na administração dos restaurantes, garantindo que situações como as que aconteceram com Antônio nunca mais se repetissem. Um dia, Murilo e Débora decidiram fazer um anúncio especial durante um dos jantares familiares. Depois de trocarem olhares sorridentes, Murilo tomou a palavra, chamando a atenção de todos. "Queremos compartilhar uma novidade com vocês", disse ele, segurando a mão de Débora. "Eu e Débora estamos namorando." Houve um instante de surpresa e em seguida sorrisos se espalharam pela mesa. Rafael, que já tinha grande admiração por Murilo, sorriu satisfeito e fez questão de expressar seu apoio. "Parabéns, vocês dois. Murilo, você é uma pessoa de caráter e fico feliz em tê-lo na família." Fátima, com um brilho emocionado nos olhos, sorriu para o casal. "Ah, meus queridos, estou tão feliz. Assim tenho as pessoas que amo ainda mais perto e quem sabe", disse ela com um sorriso travesso, "ainda vou viver o suficiente para conhecer meus bisnetos." Todos riram, e o jantar se encheu de alegria e celebrações pela nova fase de Murilo e Débora.